Tartarugas Café apresenta da série Lendas Inventadas. As lendas da cidade nunca vista. A entidade das águas pétreas. Durante uma época obscura e vazia, a pequena e plácida cidade de Coral, já atormentada por toda a sorte de intempéries abstrusas na neblina das noites sem lua, presenciou um terror sem igual. Assassinatos em massa. Era talvez algo assaz comum para uma cidade acalentada e relegada pelas grandes capitais e, claro, governada por homens que podem a qualquer instante abandonar sua moral e perpetrar as piores malícias que um ser humano é capaz. Entretanto, a polícia constatou que os cadáveres já não dispunham do sangue que outrora havia corrido em suas veias. Isto suscitou boatos da população sobre as supostas ações de um vampiro de fome voraz. Foi durante uma conversa serena em uma praça que Gastão Álvares, o delegado responsável pelas investigações, concluiu que, baseado em tudo o que havia estudado sobre o caso, era impossível tal ato ser perpetrado por vampiros. Estes, em suas elucidações ao discípulo Lisandro Lopes, eram seres astutos e cruéis, que tinham a preferência pela diversão com a presa antes de fazer sua refeição. Destarte, um único vampiro não causaria tantas mortes em um intervalo de tempo tão curto, mesmo que estivessem padecendo de inanição. Vampiros são seres pacientes e poderiam aguardar por anos a sua caça. Uma série tão intensa de assassinatos só poderia ser feita de maneira organizada, já que as forças de patrulha da cidade foram completamente ludibriadas. Portanto, Gastão concluiu que se há mortes em massa de maneira conjecturada e algo tão macabro como o sangue foi roubado dos corpos, havia duas hipóteses. Um grupo de traficantes que descobriram propriedades do sangue que poderiam ser trocadas por dinheiro, ou as obras aziagas de uma seita. Mas tão grande fora o seu infortúnio, que não compreendeu em sua genialidade que a cidade também possuía os seus próprios ouvidos. Dias depois, Gastão foi encontrado morto, com o seu sangue fora de suas artérias. Vendo, Lisandro pensou ser o próximo alvo da suposta seita e fugiu para as florestas. Heroicamente decidiu assumir a sucessão do posto de delegado e prometeu fazer justiça ao seu tão quisto mestre. Rapidamente resolveu o caso, evitando a aniquilação total do povoado. O caso, como era de se esperar, tomou ampla repercussão, principalmente através da imprensa e das leituras de jornais em público. Entre os membros da seita havia de tudo: ladrões, assassinos, policiais, militares das forças armadas e tudo o que se poderia imaginar. Até a Igreja Católica estava envolvida, com membros títeres ocultando do Vaticano todas aquelas obras dentro da cidade. As investigações já haviam provado que os religiosos aspergiam o sangue de suas vítimas em um altar de marfim, oculto no porão do sumo sacerdote. Lisandro, munido de sua habitual argúcia, prendeu todos os responsáveis pela hecatombe. Entretanto, quando interrogados sobre as ações da seita, todos os membros blasonaram sobre o atraso das autoridades e a celeridade indiscutível da sua busca. Destarte, nada poderia ser feito, a não ser entregar-se ao desespero, pois a tão cobiçada entidade já havia despertado. Foi durante uma noite fria e lúrida,
que nos rios, lagos e até mesmo na bela e serena jacuzzi do palácio de um homem opulento, a entidade das águas pétreas manifestou-se, tingindo as águas com um rosa translúcido e desenhando um grande olho tenebroso e anunciando o perigo que estaria por vir. Ordenou aos seus seguidores e ao povo sofrido, com sua voz de trovão, que aguardassem até o derradeiro dia da chuva. E então, findando a nefasta declamação, a entidade transformou em pedra toda a água que havia na cidade. Aflitas, as pessoas foram em busca dos sábios conselhos do oráculo. Este, compreendendo perfeitamente a perturbação do povo a quem deveria prestar desvelo, avisou que o representante escolhido pelos moradores da cidade deveria buscar socorro no Tribunal da Santa Justiça. Se este considerasse que a cidade era pura, enviaria um emissário para destruir a entidade. Se os juízes vissem maldade nos corações dos homens, Coral poderia nunca mais ver o nascer do sol. As pessoas temeram, e o governante eleito havia fugido sem que ninguém percebesse. Mas Lisandro Lopes, um homem benigno e justo, assumiu para si o posto de grande líder e fez o povo crer que poderia salvar-se. Trazendo de volta a vontade de Coral, o nobre homem discursou para todos e foi escolhido como o representante de sua tão amada terra. O oráculo avisou sobre os riscos. O representante, caso a cidade não fosse justa, sofreria sozinho a punição, enquanto o resto da população apenas aguardaria a ameaça fazer o que bem achar que deveria. Mas Lisandro não recuou e disse que aguardaria até o dia do juízo com a consciência incólume de maledicências. Quando a chuva chegou, as pessoas novamente foram premidas por um forte terror e arrependeram-se até das más obras que não haviam cometido. Criam que o Tribunal da Santa Justiça os havia sentenciado ao fim. Entretanto, os juízes viram as boas obras e a esperança do povo e mandou um emissário. Este era um espírito de luz, que derribou a entidade das águas pétreas, dando um novo rumo para os pais zelosos e para as crianças que brincavam despreocupadas. Contudo, ainda assim havia um preço a ser pago. Para que o equilíbrio entre o ordinário e o insólito não fosse traspassado, as memórias sobre o caso deveriam ser distorcidas e para todos, tudo não passaria de um devaneio coletivo. Os demais detalhes, como as mortes daqueles que perderam o sangue para que isso acontecesse, seriam associados a uma grande epidemia. E a outra pergunta foi deixada de lado. O que teria acontecido se a cidade fosse condenada e a entidade das águas pétreas tivesse deixado a chuva continuar?